Olá, esse é o episódio 50 e hoje a gente está lendo aqui o finalzinho do capítulo 8, dos versos 34, na verdade, até o capítulo 9, versículo 1. E eu queria lembrar que a gente começou uma nova fase do Evangelho de Marcos. Como a gente já falou, ele é dividido em duas partes. Então agora, toda a forma que Jesus tem de se comunicar com os discípulos, o discurso dele muda bastante. E isso começou ontem. Para esse trecho que a gente está lendo hoje, é importante a gente ter algumas coisas em mente que às vezes passam desapercebido. A primeira é que, até então, Jesus não havia falado sobre a sua morte. A gente hoje tem essa visão muito associada de Jesus, Messias e a morte na cruz, mas para os discípulos era a primeira vez que eles ouviam Jesus falando sobre isso. O Velho Testamento já apontava para o sofrimento do Messias, mas naquela época, naquela cultura, os judeus simplesmente ignoravam esse fato da vida do Messias. Eles achavam que o Messias seria o rei de fato. Então, quando Jesus fala, isso a gente viu no episódio de ontem, sobre a morte dele, aquilo tudo soa muito estranho para os discípulos. E aqui ele continua falando para os discípulos e ele usa então a imagem da cruz, o símbolo da cruz. Hoje a gente associa a cruz a Jesus, mas naquela época a cruz era simplesmente um instrumento de tortura e de humilhação para os piores ladrões e para os piores criminosos da época. Então, quando Jesus vira para aquelas pessoas, e aqui não está só os discípulos, está uma multidão também, e fala que o discípulo, se quiser vir após Jesus, ele tem que se negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Até então aquilo não fazia sentido no contexto de eu vou imitar Jesus, como a gente fala hoje. Era simplesmente assumir esse lugar de humilhação e de vergonha. E o que Jesus aqui está querendo dizer é, para você me seguir, você precisa abrir mão de você mesmo. E isso é algo muito forte, porque toda a nossa vida é construída, se você parar para pensar, ao redor de um instinto de proteção. A gente vive de forma a se proteger e a se manter vivo. Então a gente come para isso, a gente trabalha para isso e muitas vezes nossos relacionamentos são pautados nisso. E se você volta lá em Gênesis, você vai ver que isso nada mais é do que um grande resultado do pecado. Antes do pecado entrar nessa terra, as pessoas não precisavam, no caso lá, Adão e Eva, não precisavam cuidar de si mesmos, porque Eva cuidava de Adão, Adão cuidava de Eva e Deus cuidava de todos. Bom, Deus continua cuidando de todos, mas esse senso de comunidade hoje não é mais natural para a gente e foi perdido por causa do pecado, porque o pecado foi baseado numa mentira sobre quem é Deus. Então, essa é a forma que o ser humano passou a operar. Ele passou a se preservar, ele passou a não deixar com que outras pessoas que não fossem de confiança se aproximassem e, pior de tudo, ele começou a desconfiar de Deus e que Deus tinha capacidade de cuidar dele. Então, o convite que Jesus está fazendo aqui nada mais é do que um retorno à origem, um retorno à forma de viver como a gente havia de fato sido criado. Você não precisa se proteger, você não precisa, como ele fala aqui no texto, guardar a sua vida, ganhar o mundo inteiro. Você não precisa disso, porque Deus está cuidando de você. E no reino, as pessoas cuidam umas das outras. Então, ao invés de você sempre tentar se proteger e ganhar o mundo para você, você deve então viver uma vida de sacrifício, uma vida de cruz, onde você se importa mais com os outros do que com você mesmo. E você vive essa vida que de fato é a vida do reino. E é aqui que Jesus então faz o convite para aquela multidão e para os discípulos. Ele fala, qualquer um nessa geração adulta e pecadora que se envergonhar de mim e das minhas palavras, e aqui ele traz o contexto da cruz, que era um contexto de vergonha, então essa pessoa não consegue viver o reino na sua forma plena aqui e também não vai conseguir experimentar o reino quando ele vier novamente, que é a promessa que ele já faz aqui, onde ele vai estabelecer o reino dele de forma completa. Então esse reino começa aqui com a gente. E Jesus termina com uma declaração bem estranha, que ele fala que, em verdade, vos afirmo dos que aqui se encontram alguns há, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. O que ele estava querendo dizer? A gente associa essa chegada do poder à segunda vinda dele, mas ele falou lá que tinha gente que não ia morrer. Bom, uma das possibilidades a gente vai ver no episódio de amanhã, na sequência aqui do capítulo 9, e eu te convido a assistir amanhã às 6 da manhã.